Fala galera, tudo bem? Eu sou o Teacher Luciano, sou aqui da Believer, sou fundador da Believer e quero falar com vocês algo interessante para você que está procurando uma escola de inglês. Olha, o mercado tem muitas propostas, é ou não é? Tem muitas escolas de inglês, cada um se oferece, se apresenta como a melhor escola de inglês, cada uma das escolas fala que tem a melhor metodologia. Bom, e o que a Believer tem para falar diante desse cenário? Bom, eu quero falar para você o seguinte: se você já entrou no nosso site, você já viu lá nós falando, está escrito lá, nós estamos falando que você vai aprender inglês igual nativo. Eu acredito que tem gente que não entende essa frase, que não entende essa expressão. Quando eu falo que você vai aprender inglês na Believer, igual o nativo aprende, não é que você vai falar inglês igual o americano fala, com sotaque americano, ou falar inglês igual o nativo britânico fala inglês. Não é isso. Eu estou me referindo ao modelo como você vai aprender a falar inglês. Olha só, cada um de nós aprendemos a falar nossa língua materna quando criança, não é? E com 5 anos, as crianças já sabem, cada criança no seu país já sabe conversar, já sabe falar aquela língua materna que ele está morando, que ele nasceu naquele país. Então, nós, aqui no Brasil, falamos o português e uma criança de 5 anos ela já consegue conversar, é ou não é? E ela só vai aprender a ler, escrever, ela só vai aprender a gramática mais à frente. Então, por que que isso acontece? Porque a gente já nasceu preparado para aprender a conversar, para se comunicar, para conversar. E uma criança, ela aprende a conversar com os adultos, com quem já é fluente, e com seus pais principalmente. Mas será que os pais são pedagogos? Não, os pais não são pedagogos. Os pais ensinaram a criança de um modo bem natural. Na verdade, é a criança estar ali no ambiente familiar, ela está ouvindo, está interagindo com os pais, com os adultos. E aí, ela começa a aprender. Ela, cada dia que, a partir de 1 ano de idade, quando a criança fica mais acordada do que dormindo, porque até 1 ano ela mais dorme do que está acordada. Mas depois, quando ela começa já a ficar espertinha, com 1 ano para frente, ela está atenta, observando. E ela começa a cada dia a falar uma palavrinha e começa a falar errado, inclusive, e os pais, os adultos vão estar ali constantemente corrigindo. Né? E ela, com o passar dos meses, né, dos anos, ela vai estar absorvendo mais e mais vocabulário. Vai ser desse mesmo jeito aqui na Believer. A nossa metodologia chama Be Part of It and Speak. O que é Be Part of It? Seja parte do processo. Aqui na escola, na sala de aula, você vai ter a maioria das aulas em forma de conversação. Então, aqui na Believer, você não vai ser convidado a estrear uma coleção pedagógica de material didático, porque quando isso acontece, a gente sabe que você vai ficar mais envolvido com a leitura, com a escrita e com a gramática e vai reservar um pouco do tempo da aula para conversar. E você vai, depois de 2, 3, 4 anos de inglês, você vai falar assim para as pessoas: olha, eu compreendo muito bem, eu consigo ler, consigo escrever, mas na fala eu sou travado. Por que isso acontece? É porque você foi condicionado a esse modelo. Você foi condicionado a receber, receber, receber informação e praticamente não falar e não conversar. Na Believer, não. Mesmo você sendo iniciante do zero, você já vai ter pelo menos metade das suas aulas em forma de conversação. E aí sim é o que nós falamos. Você vai aprender a falar inglês tal qual o nativo fala, tal qual o nativo aprendeu a falar, tá? Então, na sala de aula, você, mesmo sendo iniciante, zero, você vai, no primeiro dia, é verdade, você vai receber aquela aula como um choque. Veja bem, poxa, os meus colegas já estão falando. São colegas que estão, por exemplo, no nível básico também, mas já estão na sala de aula, já estão na escola há 1 mês, há 2 semanas. Então, essas pessoas já passaram pelo processo que você vai passar também. Porque no primeiro dia você é zero, vai ser um choque. Mas depois de algumas aulas, você já vai ter familiaridade com aquele vocabulário que é sempre repetido em todas as aulas. E aí sim, daqui a pouco esse vocabulário que você já viu 3, 4, 5 vezes já começa a fazer sentido na sua cabeça. Você já começa a ter raciocínio para entender aquela frase. Você já começa a entender tudo aquilo. E nesse primeiro momento você já está entendendo e já compreendendo depois de 3, 4 semanas, já está compreendendo grande coisa do que fala na sala de aula, mas agora você também já está começando a falar.
vai errar sim. Vai falar a palavra errada, vai falar, mas o professor vai repetir várias vezes até você entender que não é Apple, mas é Apple, porque você sempre falava Apple, e o professor vai te corrigir, é Apple, aí você vai falar Apple. Não é? O povo sempre fala essa palavra errada, não é um exemplo que eu pensei aqui agora. Então, igual meus meninos também, eu tenho hoje já são três adolescentes, mas eu lembro que cada um dos três falava carne moída de um jeito diferente. Tinha um que falava carne ruída. E eu ensinava, não, é carne moída. E teve um outro que falava carne doída, porque ele conhecia a palavra doída, né? Mas não conhecia moída. Então ele falava carne doída, e a gente ia lá e corrigia, falava carne moída. Então vai ser a mesma coisa no inglês. Você vai falar you is, não, é you are. Então o professor vai falar várias vezes you are, você vai ouvir várias vezes you are, e você vai saber que o verbo to be que acompanha o pronome pessoal you é are. Então é you are, I am, you are. Entendeu? I am, você am, you are, e fala o seu nome, tá? Então é isso. Então fique tranquilo. Nós temos para você a melhor forma de você aprender uma língua estrangeira. De que jeito? Do mesmo jeito que você aprendeu a língua materna. Qual foi o jeito que você aprendeu a língua materna? Conversando. Então, conversando é a melhor maneira de você aprender uma língua materna, porque você nasceu preparado para conversar primeiramente. Mas se você quer aprender a ler e escrever, também para você é importante gramática, fique tranquilo. A nossa escola também trabalha essas outras habilidades. Nós temos aulas que você vai trabalhar a leitura, a escrita, a gramática, tá? E mesmo na aula de conversação, você vai estar aprendendo de modo indireto, de modo assim que você nem percebe a gramática e também a norma culta, porque o professor sempre vai falar a norma culta, então você vai aprender, vamos fazer um paralelo com o português, você não vai aprender na sala de aula o equivalente no inglês nós vai, não, nós vamos, porque o professor vai falar a norma culta na sala de aula. Então, você que também quer aprender além da conversação, fique tranquilo. Nós temos todas as outras habilidades para você avançar no seu inglês e saber sim a conversar. E aí você vai ficar empolgado porque você está vendo o seu progresso no aprendizado da língua. Porque se você não vê progresso, você ficar estudando um ano, 2 anos e não vê o sentido de estar estudando, você vai desanimar. Você vai ser a primeira pessoa a pensar, a parar com o seu curso de inglês, que é o que sempre acontece muitas vezes aí com as pessoas de muitas escolas de inglês. Tá? E sim, você vai aprender a conversar, vai ficar empolgado, mas também vai aprender as outras habilidades para poder saber, para poder ler, para poder escrever, para entender a gramática, tá bom? Então é isso. Eu passei aqui para te dar essa dica para você ficar empolgado, para você ficar esperançoso. Se você tem o desejo de aprender inglês e ainda não fala inglês, olha, eu quero indicar o Believer. Solicite 2 aulas experimentais, tá? Entre em contato conosco e solicite 2 aulas experimentais para você conhecer essa metodologia. Be part of it and speak. Eu tenho certeza que você vai falar.